Somos 8 bilhões de pessoas no mundo. No Brasil, somos 213 mil habitantes, de acordo com o IBGE. E vivendo imensamente, como se fosse uma montanha-russa. E a gente tem frio na barriga, vê tudo o que está acontecendo no mundo, e aí vem aquela sensação, ui, credo, que delícia, não é mesmo? Porque a gente tem entendido tudo o que vem acontecendo, e entendendo qual é o nosso papel no mundo também, para olhar para todas essas questões. A gente consome durante o ano todo. E agora imaginem que todo esse consumo, que se a gente tivesse no Brasil, tudo aquilo que a gente consumiu no ano, a gente recebesse um cashback, que é o seu dinheiro de volta. Seriam mais de 120 bilhões de recursos. Seria bom receber esse dinheiro de volta, não seria? Agora imagine que é o que a gente joga fora todos os anos quando a gente descarta material. Quando a gente descarta, consome, só descarta. E todo esse recurso ele poderia ser usado para a saúde, para todas essas questões que a gente vem vendo do clima e para todos os impactos que a gente vem acompanhando. Anualmente, a gente descarta 81 milhões de toneladas de resíduos por ano. E se todos eles fossem transformados? E vocês sabem que dessa parte dos resíduos que a gente gera, a maior parte deles, de 8%, é reciclado. E quem faz a maior parte dessa reciclagem são os catadores, a quem a gente deve todo o nosso respeito. E a gente vive num mundo onde a gente consome e a moda é um desses fatores. O que a gente pode dizer da moda? Quanto que a moda também descarta? E aquelas roupas que a gente compra, enche os nossos guarda-roupas e que a gente pensa sempre em consumir, consumir e consumir. E nunca está bom. Antes nós tínhamos várias estações e várias coleções por ano. A gente tinha 4. Hoje a gente tem uma por dia, se duvidar. E a gente vai vendo que isso gera hoje uma responsabilidade da emissão dos gases do efeito estufa de 2% a 8%. E que a gente, no mundo, consome água que é o que equivale a 86 milhões de piscinas olímpicas. Vocês já pararam para pensar? 86 milhões de piscinas olímpicas é o que a gente gasta de água para consumir na moda. Alarmante, né? Nós já passamos do tempo da etapa do aquecimento global. A gente está vivendo hoje uma ebulição climática. E a gente precisa ter um outro olhar sobre todas essas questões. Hoje, eu venho aqui compartilhar com vocês, apesar desses dados alarmantes, algumas possibilidades que eu tenho visto, sentido e vivido. Eu sempre fui uma criança muito arteira, daquela que queria desmontar os relógios para poder descobrir como é que ele era por dentro. E criar e fazer as coisas era a minha maior atração. Sempre fui inquieta e sempre questionei tudo que estava ao meu redor. E fui pensando nisso que eu escolhi também fazer coisas diferentes. Eu fazia 1000 coisas, porque eu queria entender como é que as coisas funcionavam e o que a gente podia transformar. Fiz faculdade de administração, fiz desenho industrial e depois fui trabalhar em várias empresas, desde a iniciativa privada, no governo, também em organizações. E aí, de repente, quando eu estava começando a me estabilizar na vida, porque venho também de famílias de uma origem que passou por várias vulnerabilidades, mas o que nunca faltou foi o amor e o incentivo para a educação. Mas foi no momento da minha vida em que eu acreditei que as coisas estavam todas alinhadas e posicionadas, em que eu passei o maior dos vendavais. Parei para cuidar da minha avó por 2 anos dentro do ambiente hospitalar, e quando ela faleceu, eu quase cometi suicídio. Parece que ninguém cuida de quem cuida, não é mesmo? Mas passando essa fase, eu pude entender que as mulheres que estão dentro do ambiente hospitalar não tinham trabalho, renda, e nem muitas vezes poderiam voltar para casa. E foi então que eu pensei, já que eu gosto de criar, por que não criar um negócio que venha sanar essas questões? Por que não produzir materiais, usar a nossa criatividade para desenvolver produtos e materiais, fazendo com que essas pessoas que hoje cuidam de alguém doente também tenham acesso ao trabalho. Mas de um trabalho que se encaixe dentro da perspectiva dessas pessoas. E foi então que eu criei a Badu Design, vindo desse processo, entendendo que a gente só não poderia criar mais um produto, mas que a gente podia olhar para tudo que é descartado no mundo e pensar que a gente pode usar a nossa criatividade, a arte, o design para transformar.
Eu acredito que todos nós somos criativos. O design foi capaz de criar tudo o que a gente tem hoje. Sejam as roupas, os materiais, os móveis, os utensílios que vocês têm em casa. E se a gente foi capaz de criar, a gente também tem que achar uma solução para tudo que a gente descarta. E eu acredito muito que a gente pode fazer isso de forma coletiva. E foi por isso que a Badu nasceu, para unir empresas, universidades, pesquisadores, para que juntos a gente possa desenvolver produtos com arte, com design, e fazendo isso de uma maneira muito assertiva, que é poder pegar os resíduos que são gerados no mundo e transformar em produtos que tenham design. E isso dá uma autonomia também para aquelas mulheres que estavam ali em vulnerabilidade, mas que podem, no seu tempo livre, desenvolver desde acessórios de moda até outros itens. O desperdício de material hoje é enorme e a gente pode usar o nosso poder de criação para recriar o futuro. Eu sempre acreditei que as pessoas podem se unir para que a gente pudesse olhar para a moda, para a arte, para tudo, porque a arte tem uma função incrível de transformar todas as coisas. Quando a gente está feliz, a gente cria mais. Quando vocês estão felizes, vocês têm outra energia, vocês ficam mais aptos a acreditar que o mundo também pode ser melhor. Todos os dias a gente vai escutar de que esse caos todo não vai ter fim. Mas se a gente parar e trocar essa narrativa, e que tal se a gente pudesse, então, olhar para essa narrativa de que diz que a gente já não pode fazer mais nada, ou que o que a gente pensa que a gente faz é muito pouco, e a gente mudasse a narrativa e pensasse, espera aí, se eu posso fazer a minha parte, você também, e junto a gente vai transformar muito. Parece clichê, mas não é, é a própria realidade. E também um convite para que a gente possa estar nesse lugar, para que a gente possa transformar e pensar de que maneira a gente entrega algo melhor para o mundo. Eu comecei um negócio há 10 anos atrás, nessa perspectiva de abrir espaço para essas mulheres, para juntar o que as empresas estavam gerando de resíduos, e com muito pouco. Eu iniciei a Badu Design com R$30 no bolso, saindo de um processo de depressão e quase suicídio, e a gente foi avançando, avançando, e hoje já são mais de 1.500 mulheres formadas em design circular. Porque quando vem da favela ou da periferia, vão dizer que é artesanato, ou vão tratar de forma pejorativa. Mas, quando vem de outro meio, é galeria, é arte e design. E a gente está mudando essa narrativa. Nós estamos acessando o mundo. A gente foi para Nova York, na Semana de Moda de Nova York, e criamos moda com cinto de segurança de automóvel, como essa peça que eu estou vestindo aqui. E a gente pode mostrar que a gente pode ressignificar as coisas, que a gente pode criar com materiais inusitados e que todo o poder de criação emana de nós todos. E que muitas vezes acessar o mundo, como eu saí da periferia, pude ir para Nova York, Paris, Harvard, MIT, mostrar o nosso case de negócio. E eu não estou falando de um projeto social, eu não estou falando de uma associação, eu estou falando de business, de um mercado que movimenta 210 bilhões por ano. A gente está falando de dinheiro para gerar transformações sociais e ambientais e econômicas. Porque é isso. As minhas ancestrais eram reis e rainhas. Não eram povos escravizados, que foram escravizados, mas eram reis e rainhas, e a gente está aqui para ocupar o nosso lugar de divindade. Estamos aqui para mostrar que é possível transformar e que todas as narrativas fazem sentido quando a gente acredita que a gente pode mudar o mundo e as perspectivas de quem está nele. E é reunindo mais de 7.000 mulheres que a gente vai fazer uma enorme transformação no Brasil e no mundo. É pensar que hoje são 7.000, amanhã são 10, 20 milhões. E que a gente pode fazer isso juntos. E não para por aí. A gente olha para todo tipo de material residual. Não é só na moda porque é bonito, porque o que é belo a gente também quer. Mas a gente também pegou resíduos de geladeira, triturou, fez placas, e a gente estava presente no maior evento de gastronomia do mundo, que é o Taste, mostrando que dá para pegar aqueles resíduos e transformá-lo em produtos que também tenham design, que são úteis, como todo o mobiliário feito por uma indústria de eletrodomésticos. Se a gente pode criar, se a gente pode transformar,
E pasmem, a gente não precisa mais comprar roupa por mais de 30 décadas, 50 décadas, com tudo que a gente já tem. A gente também não precisa de mais matéria-prima. A gente precisa da criatividade, da arte, de fazer com que essa mudança aconteça. E eu acredito muito que a gente vai fazer isso junto. Eu peço para que vocês não desanimem quando vêm as notícias, quando vocês saibam todos os dados que vocês estão vendo. E que a gente olhe com mais positividade. E não um otimismo tóxico. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma energia de criação e uma mudança de narrativa. A partir do momento que a gente reforça uma narrativa de escassez, a gente vai permanecer na escassez. A partir do momento que a gente cria uma narrativa de abundância, ela também será uma narrativa de abundância para todos nós. E eu sei que vai dar certo, porque eu comecei com muito pouco, sonhando grande e acreditando não só em mim, mas em todas as pessoas que estavam no meu entorno. Eu escolho acreditar no ser humano, escolho pensar que as nossas relações entre as famílias e que a gente pode resgatar o amor. Que eu acredito que o que a gente precisa no mundo é uma revolução humana. É uma revolução onde o amor faz sentido, onde o afeto faz sentido, onde a gente quer se sentir bem. E tudo o que a gente precisa está aqui, nas nossas mãos. Não esqueçam do poder que a sua caneta alcança, o que você faz no dia 2 quando você escuta uma catástrofe na TV, e o que você pode fazer. E se você não pode fazer, você pode apoiar quem faz? Vamos juntos, não vamos deixar essa energia se espalhar, porque a gente pode, a gente deve e a gente vai mudar essa realidade. Só não deixem de acreditar. Muito obrigada.